Olá pessoal, vamos dar sequência então à nossa aula. No último bloco a gente parou falando sobre a definição do direito empresarial, em que consiste o direito empresarial, como que a gente pode delimitar esse objeto de estudo, esse ramo do direito que nós vamos ver aí nos nossos próximos encontros. Então nada melhor do que antes da gente prosseguir, a gente falar um pouco, tentar definir, tentar criar um conceito, já mentalizar na cabeça de todo mundo qual que é o objeto de estudo do direito empresarial. Quais são os objetivos, como que o direito empresarial vai interferir nas relações jurídicas aí do nosso dia a dia. Então vamos rever aqui, a gente começou a falar dele no bloco passado, vamos rever aqui esse conceito, essa definição, em que consiste o direito empresarial. Então, pessoal, direito empresarial é o conjunto de normas jurídicas que regulamentam as transações econômicas privadas e empresariais que visam produção e circulação de bens e serviços por meio de atos exercidos profissional e habitualmente com objetivo de lucro. Ok, isso a gente viu no bloco passado. Vamos dissecar um pouquinho mais esse conceito. A gente vê que algumas expressões aqui já estão grifadas, mas vamos observar um pouquinho mais alguns termos chaves aqui para a gente poder mentalizar, a gente poder ter em mente em que consiste esse ramo do direito que nós vamos estudar. Então, regulam aí as transações econômicas privadas. O direito empresarial vai ser esse conjunto de normas, esse conjunto de regras, de princípios que vão regulamentar as transações econômicas privadas. Então, um conjunto de regras que irá regulamentar essas transações econômicas privadas. O que a gente pode concluir aqui, gente? Envolveu R$1 de direito público não vai ser objeto de estudo do direito empresarial. O direito empresarial não vai se preocupar com qualquer tipo de relação, com qualquer transação jurídica que envolva R$1 de dinheiro público. Saiu ou vai entrar R$1 para os cofres públicos, envolveu dinheiro público, não vai ser objeto de direito empresarial. Vai ficar lá no direito administrativo. Esse é o ramo do direito que se preocupa com a administração pública. Então, o dinheiro público vai ficar lá focado no direito administrativo. R$1 que seja, a relação envolve R$1 milhão, mas R$1 saiu de um cofre público, saiu de dinheiro público, então vai ser objeto de estudo do direito administrativo. Então, apenas as relações econômicas exclusivamente privadas, que envolvam somente dinheiro particular, somente dinheiro privado, é que vai ser objeto de estudo do direito empresarial. Então, o direito empresarial é esse conjunto de normas jurídicas que regulam atividades econômicas privadas, empresariais, que visam produção e circulação de bens e serviços. Então, a todo mundo que produz ou circula bens ou serviços vai ser objeto de estudo do direito empresarial. Então, não é somente aquele que produz que é empresário, não é somente aquele que produz que vai ser considerado pelo direito empresarial, mas também aquele que faz circular esses produtos ou esses serviços, esses bens ou esses serviços. Então, tanto aquele que produz quanto aquele que faz circular os bens ou os serviços vão ser objeto de estudo do direito empresarial, desde, claro, envolva somente relações privadas, envolva somente capital, envolva somente dinheiro privado. Então, visam aí, produção e circulação de bens e serviços por meio de atos exercidos profissional e habitualmente. O sujeito tem que exercer isso de forma profissional, o sujeito tem que exercer isso de forma habitual. Tem que ser a profissão dele, tem que ser uma profissão que ele exerça com habitualidade, com objetivo de lucro. Pessoal, o lucro é a palavra-chave do direito empresarial. Se não tiver lucro, se não tiver objetivo de lucro, se a pessoa que está exercendo aquela atividade econômica não tiver objetivo de lucro, isso não vai ser objeto de direito empresarial. Então, a gente vai focar somente
naquelas relações econômicas, naquelas relações jurídicas que envolvam dinheiro particular com a produção ou circulação de bens ou serviços de forma profissional e habitual com objetivo de lucro. E quando a gente fala aqui, gente, essa questão de ser transações econômicas privadas empresariais. Então, por que a gente fala aqui de empresariais? Porque o empresário, vamos circular aqui essa questão das transações econômicas empresariais. Por que a gente foca aqui também, né? Não é somente relação econômica privada. Porque, gente, para ser uma relação econômica empresarial, o sujeito tem que organizar fatores de produção. Essa transação econômica tem que se dar por meio de uma atividade econômica organizada. E como que a gente fala aí em atividade econômica organizada? O que a gente quer dizer com atividade econômica organizada? O sujeito que organiza uma atividade econômica, ele organiza os 4 fatores de produção. Quais são os 4 fatores de produção que são considerados aqui para a gente estar diante de uma atividade empresarial? Vamos listar aí os 4 fatores de produção. O primeiro deles, vamos falar aqui do capital. O sujeito, para poder exercer uma atividade econômica empresarial, para ele ser considerado empresário, ele vai ter primeiro que investir aí um capital. Então, se você quer ser empresário, você quer abrir a sua empresa, a primeira coisa que você vai ter que dispor é de um capital. Dificilmente alguém começa uma empresa, é impossível alguém dar início a algum negócio sem ter um mínimo de capital. É necessário que você tenha um capital para poder investir esse capital na sua empresa. Uma empresa não nasce do nada. Para você poder criar a sua empresa, para você poder dar início à atividade econômica organizada, você precisa de um capital, você precisa dispor de um mínimo de capital. Então, o primeiro fator de produção que a gente vai considerar aqui para que uma atividade econômica seja empresarial vai ser justamente o capital. Qual outro fator de produção é necessário para que a gente esteja diante de uma atividade empresarial? A gente falou do capital, então vamos falar agora dos insumos. O sujeito, além de capital, ele vai ter que também ter insumos. O que são os insumos? Insumos são justamente aqueles produtos, aqueles bens básicos que o sujeito precisa para poder dar início ali para poder dar início e continuidade à sua atividade econômica organizada. Alguém para produzir algum bem, para produzir algum serviço, é necessário que você tenha insumos, que você tenha aqueles bens básicos ali para poder dar início à sua atividade econômica, para poder realizar a sua atividade econômica. Então, o sujeito vai trabalhar com peças de veículos, ele vai produzir peças de veículos, uma indústria pesada, uma retífica aí de peças para caminhões, carretas, ele precisa de adquirir esses insumos para produzir as peças. Não existe geração espontânea. É necessário que ele adquira insumos, que ele adquira aqueles bens básicos para poder realizar a sua atividade econômica. Então, ele vai ter que usar parte do capital para poder adquirir aí insumos. Então, além do capital, o sujeito, para ser empresário, ele vai ter que organizar também esses insumos, essa matéria-prima aí, para ele poder produzir seus produtos e seus serviços. E a gente ainda tem um terceiro fator para a gente poder considerar o sujeito como empresário ou não. Esse terceiro fator vai ser o quê? Mão de obra. Então, o sujeito vai ter que lançar mão de obra. Ninguém consegue produzir nada sozinho. O sujeito que vai organizar uma empresa
o sujeito que vai realizar uma atividade econômica organizada, ele precisa contar com mão de obra. Você não vai acabar não produzindo nada. Ele sozinho não é uma atividade econômica organizada. Ele é um profissional autônomo, um profissional liberal. Ele vai precisar de contar com mão de obra, ele vai precisar de ter uma série de pessoas aí para poder auxiliar essa atividade econômica que ele se predispôs a realizar, seja fabricação de bens, seja prestação de serviços. Ele não vai poder fazer sozinho. É necessário que ele conte com a ajuda de mão de obra. Então, o empresário também vai organizar a mão de obra. Ele vai organizar o capital, vai organizar o insumo e vai organizar aí também a mão de obra. E o quarto fator de produção, para a gente poder considerá-lo aí empresário, a gente vai estar diante da tecnologia. Qualquer pessoa que se dispõe, a pessoa se dispõe a produzir um bem, a produzir um serviço, essa pessoa também tem que lançar mão de tecnologia. Ninguém consegue produzir nada, ninguém consegue nenhum bem, ninguém consegue nenhum serviço se não tiver o mínimo de tecnologia. E quando a gente fala em tecnologia, a gente não está falando do software mais avançado do mercado, a gente não está falando da última geração do computador, porque a gente tem mania de associar tecnologia a essa questão de informática, essa questão de software. Isso não tem nada a ver. O conceito de tecnologia, o que é o conceito de tecnologia? Gente, tecnologia é conhecimento. Tecnologia é que você deter aquelas informações sobre o produto ou serviço que você se predispôs a produzir, que você se predispôs a circular, que você decidiu colocar no mercado. Você precisa conhecer esse produto, esse serviço que você predispõe a colocar no mercado. Quem em sã consciência tem coragem de entrar aí no mercado, essa selva que é o capitalismo, sem deter o mínimo de conhecimento sobre o produto ou serviço que vai oferecer? Ninguém é louco o suficiente de fazer uma coisa dessa. O empresário precisa de tecnologia, ele precisa deter o conhecimento sobre aquele produto ou aquele serviço que ele vai colocar no mercado. Então, quando a gente fala aqui em transação econômica privada empresarial, a gente está diante de uma empresa. Nós veremos o quê? Que empresa é sinônimo de atividade econômica organizada, e sempre que o sujeito se referir aí à atividade econômica organizada, essa questão da organização se refere aos 4 fatores de produção: ao capital, aos insumos, à mão de obra e à tecnologia. Então, pessoal, visto aí esse parêntese aí na nossa matéria, para a gente poder entender do que se trata aqui o direito empresarial, vamos então partir para as observações importantes que a gente tem que fazer a respeito aí nossa definição, do nosso conceito do direito empresarial. Enquanto eu apago aqui, vamos começar a falar então dessas conclusões que a gente pode tirar a partir desse conceito que a gente acabou de ver. Nós trabalhamos aí de uma forma bem dissecada essa definição do conceito de direito empresarial. Vamos tratar mais à frente de uma forma ainda mais específica, de uma forma mais aprofundada sobre esses conceitos que a gente viu aqui, principalmente em relação ao profissionalismo e habitualidade. E vamos então tirar as principais conclusões aqui que a gente tem para definir o direito empresarial. Então a gente já falou, trabalhamos muito esse conceito, e quais conclusões a gente pode tirar desse conceito de direito empresarial. Vamos lá, a primeira conclusão que a gente pode tirar é o quê? Não são objetos de estudo aí do direito empresarial. Do que o direito empresarial não se preocupa? Em primeiro lugar, a gente já falou, relações entre empresários e entes públicos. Pessoal, envolveu R$1 do dinheiro público, não vai ser objeto de estudo do direito empresarial. Vai ficar lá no ramo do direito administrativo, que muitos de vocês conhecem muito bem. Então, vai ficar por lá.
né, o pessoal do Tribunal de Contas, né, que tem aí, né, essa função, esse objetivo aí das contas públicas, sabe melhor do que ninguém o quê? Que envolver o dinheiro público, a coisa é muito mais burocrática. Né? A gente tem uma série de normas aí previstas no direito administrativo que não são objeto de estudo do direito empresarial. Então, nós focamos o quê? Nas relações econômicas privadas. Nada de dinheiro público. Então, envolver o ente público não é objeto de estudo do direito empresarial, simples assim. Profissional intelectual é o sujeito que exerce a profissão intelectual. Ele é objeto de estudo do direito empresarial? A princípio, a gente pode pensar que sim. Por quê? Ele exerce uma transação econômica privada. Vamos pensar num médico aí como exemplo. O sujeito, ele exerce ali sua profissão intelectual. Então, o médico vai lá, aluga uma sala, ele exerce uma transação econômica privada de forma habitual, com profissionalismo, é a profissão dele, com objetivo de lucro, é a partir dos valores das consultas que ele vai sobreviver, e presta e produz um serviço. Então, aparentemente, a gente está diante de uma atividade que é regulamentada pelo direito empresarial. Entretanto, pessoal, o médico não exerce uma atividade empresarial. Por que ele não exerce uma atividade empresarial? Porque não é uma atividade econômica organizada. O médico, ele não organiza os 4 fatores de produção. O sujeito foi lá na Rua do Zotone, alugou um imóvel, alugou uma salinha e vai fazer seu consultório. Ele precisa de um capital. Claro, precisa ali de ter o mínimo do maquinário, nem que seja uma cama ali para o paciente deitar, ele poder medir a pressão. O mínimo de investimento ele vai ter que fazer. Então, ele precisa de capital. Esse investimento vai ser feito o quê? Em insumos, pelo menos. A gente acabou de falar que ele vai comprar pelo menos um estetoscópio. Ele precisa de insumos ali para poder prestar o seu serviço. Então, ele vai organizar capital, ele vai organizar insumos. Ele pode ter uma secretária ou não. Ele não tem obrigatoriamente ter uma secretária, ter uma pessoa para auxiliá-lo. Ele pode comprar uma secretária eletrônica, as pessoas deixam um recado e depois ele liga agendando. Mas mesmo que ele tenha uma secretária, ele organiza a mão de obra? A secretária, gente, é uma atividade meio. Ela não é uma atividade fim. Ele não está organizando mão de obra para prestação de serviços como atividade fim. Se ele contrata uma enfermeira, se ele contrata outro médico para poder auxiliá-lo, a gente já pode começar a pensar em mão de obra, em organização de mão de obra. Mas enquanto ele paga uma faxineira, ele paga uma secretária, são atividades meio, são formas que ele está querendo diferenciar a sua prestação de serviço. Mas essas pessoas não agregam, elas não realizam prestação de serviço. Elas apenas auxiliam esse profissional liberal para que ele realize a sua atividade econômica. Mas elas não realizam aquela atividade fim a que aquele consultório se propôs. Então, nós não podemos falar que o empresário que o médico organiza a mão de obra. E claro que ele utiliza tecnologia. Ele frequentou uma faculdade de medicina durante anos. Ele vai prestar serviços por meio da sua experiência, do seu conhecimento, dessa tecnologia que ele adquiriu ao longo do tempo. Então, a princípio, ele parece organizar os 4 fatores de produção, mas ele falha nisso. Ele não organiza a mão de obra. Então, o profissional intelectual, o médico, o dentista, o arquiteto, todas essas pessoas que vivem da prestação de serviços do seu intelecto, realizam ali uma profissão com base em seu intelecto, naquilo que ele conheceu, naquilo que ele aprendeu nos anos aí da sua vida, esse sujeito não vai ser considerado empresário porque não organiza os 4 fatores de produção. No entanto, se ele constituir elemento de empresa, se o exercício dessa profissão intelectual constituir elemento de empresa,
aí é diferente. Aí nós estaremos diante de um empresário, nós estaremos diante de uma empresa. Quando a gente diz ali que o sujeito não contratou uma enfermeira, que ele não contratou uma secretária, que ele não contratou um outro médico, ele contratou somente uma secretária, uma faxineira, é um profissional intelectual. Agora, se ele começa a contratar médicos, o sujeito está sendo muito procurado, ele é um excelente médico. Aquele consultório ficou pequeno para ele, ele não está dando conta da demanda que ele precisa, demanda que está surgindo ali, essa oportunidade de mercado. Aí ele vai contratar um médico. Ele contrata um médico, ou então convida um colega para ser sócio dele naquele consultório. Olha só, a demanda está muito grande, eu já estou com espaço. Lá já é um ponto bacana, já é um referencial nisso. Vamos investir aqui, vamos fazer uma sociedade. Ou então ele nem chama para ser sócio, ele quer o dinheiro todo para ele quer pagar o sujeito ali um valor mensal para ajudá-lo ali na hora de prestar esse serviço. Então, isso vai constituir um elemento de empresa. A gente vai estar diante o quê? De uma clínica médica. Não é mais um consultório médico em que um médico presta serviço. A gente está diante de uma clínica. E isso vai constituir elemento de empresa. Porque a clínica médica ela decorre da organização dos 4 fatores de produção. Ela é uma atividade empresária. Agora não é mais ele sozinho prestando aqueles serviços com seu intelecto. Agora nós estamos diante de quê? Nós estamos diante de uma empresa, de uma atividade econômica organizada. Porque além do capital, dos insumos e da tecnologia que a gente viu que mesmo o médico sozinho vai organizar, a partir de agora ele também está organizando mão de obra. Então, como ele organiza essa mão de obra, ele vai estar organizando os 4 fatores de produção e isso vai constituir elemento de empresa. Então, a clínica médica, embora aquelas pessoas realizem uma profissão intelectual, a clínica médica vai constituir elemento de empresa. E, consequentemente, a clínica médica vai ser uma empresa, vai ser regulamentada pelo direito empresarial, porque a gente está diante de uma organização dos 4 fatores de produção. Isso não é somente para médico, gente? A gente está dando médico como exemplo, mas qualquer pessoa que viva do seu intelecto ali, qualquer pessoa que exerça uma profissão intelectual, seja o dentista, seja o arquiteto, seja qualquer prestador de serviço, um segurança. O segurança ali, ele vai prestar um serviço de segurança. Então, ele monta ali um lugar para as pessoas procurarem para que ele seja segurança. Porque a gente fala assim, parece que são somente pessoas com curso superior. Não, qualquer tipo de profissão intelectual. Já o segurança, ele precisa de usar o seu intelecto. Ele não tem que ser só forte, ele tem que ter um mínimo de noção de conhecimentos ali de segurança. Então, quando é ele sozinho, tudo bem. Ele vai ser um prestador de serviço, uma profissão intelectual. Agora, quando ele começa a organizar mão de obra, ele tem uma empresa ali de segurança, então a gente já está diante de uma empresa que vai ser objeto de estudo, então, do nosso direito empresarial. Outra conclusão que a gente pode tirar é o quê? Profissões regulamentadas por lei especial que não permitem enquadramento como empresário. Pessoal, algumas profissões, elas não são enquadradas ali como empresário. Algumas profissões, a legislação dá uma diferença para elas, dá um tratamento diferenciado, um tratamento excepcional para essas empresas, que nem são chamadas de empresas. São profissões aí com tratamento diferenciado. Por exemplo, vamos sempre citar exemplos que fica mais palpável, fica mais fácil da gente poder entender do que a gente está falando. Qual profissão é regulamentada por lei especial? Qual que é a primeira que vem em nossa mente? É a advocacia. A advocacia tem o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma lei federal. Esse Estatuto da OAB, ele vai regulamentar a profissão do advogado. O Estatuto da OAB faz essa regulamentação.
Então, a advocacia é uma profissão regulamentada por lei especial, não é uma profissão comum, nem vala comum como as outras. Ela tem uma legislação própria. Dessa forma, como a gente tem uma lei própria para regulamentar essa profissão não vai poder ser enquadrada como empresário. O sujeito que exerce essa profissão não pode ser enquadrado aí como empresário. O escritório de advocacia. Então, o escritório de advocacia não é considerado uma empresa. Ele não é regulamentado pelas leis da empresa. Ele tem uma legislação própria. Tanto que o quê? Quando eu e o professor Elpidio decidimos aqui abrir o escritório, onde nós registramos o escritório? Nós não registramos o escritório na junta comercial, como onde as empresas são registradas. Nós registramos o escritório no OAB de Minas. Fomos até a Rua Albita e registramos o nosso escritório. O nosso contrato social foi registrado no OAB. Por quê? Porque o escritório de advocacia não é uma empresa. O escritório de advocacia ela é uma atividade realizada, regulamentada por uma lei especial. Ela não é regulamentada pelo direito empresarial. Ela é regulamentada pelo Estatuto da Ordem da OAB. Então, ela tem uma lei especial. Então, a profissão regulamentada por uma lei especial não permite enquadramento como empresário. Então, eu sou sócio de um escritório de advocacia. Eu não sou empresário. Eu sou um advogado, sócio de um escritório. Mas eu não sou empresário. Eu não sou objeto de estudo do direito empresarial. Nós temos as leis próprias que regulamentam os escritórios de advocacia. Já o médico, não. Se o médico ele decide ali ter uma clínica, ele reúne outros profissionais ali para que eles possam juntos abrir uma clínica médica, essa clínica vai ser considerada uma empresa. Não existe uma lei especial para os médicos. Logo, ela vai ser considerada uma empresa. Já as profissões regulamentadas por lei especial não permitem enquadramento como empresário. Então, eu não sou empresário, eu sou advogado. Já o médico, dono da clínica, não. Ele é empresário. Ele pode ser médico, mas se ele tiver uma clínica, se ele for sócio de uma clínica, além de médico, ele também é enquadrado legalmente como empresário. E por fim, gente, o produtor rural. Questão do produtor rural, cuja adesão ao regime é facultativa. O Código Civil de 2002, no artigo 971, ele traz essa prerrogativa para o produtor rural. O sujeito não é obrigado a ter a sua fazenda registrada como uma empresa. O produtor rural ele pode optar ou não por ser empresário. O artigo 971 do Código Civil oferece essa possibilidade para ele. O sujeito é o dono da fazenda. Se ele quer que a fazenda seja uma pessoa jurídica, se ele quer separar a fazenda do patrimônio pessoal, ele pode criar ali uma empresa, registrar aquela fazenda por um nome, respeitando as normas de direito empresarial, vai optar por um dos tipos previstos ali para registro de pessoa jurídica, para o tipo societário que ele vai escolher para aquela fazenda, ou se vai ser um empresário individual, mas ele vai retirar a fazenda do nome dele. Ele quer que ela tenha vida própria, que ela seja uma pessoa diferente da pessoa do fazendeiro. Então, se o produtor rural quiser aderir a algum regime, a algum tipo societário, deve ser empresário individual, ou uma sociedade limitada, ou uma sociedade anônima, a forma que ele quiser lidar para a sua fazenda, o produtor rural tem essa possibilidade de poder enquadrar a sua fazenda como uma empresa ou não, ou deixar no nome dele. A lei prevê o quê? O sujeito está lá, longe, ele está no interior, então ele não tem interesse que aquilo ali tenha uma empresa, que seja uma empresa, que seja registrada como empresa. É tudo dele, o capital é dele, então não faz diferença se está no nome dele ou se é uma pessoa à parte. Então o produtor rural ele vai ter essa opção de poder se enquadrar, de poder se registrar como um empresário, registrar aquela fazenda, aquele sítio, aquela roça, aquela chácara, aquela propriedade ali dele como uma pessoa autônoma, ou deixar a coisa no nome dele,
deixar a coisa do jeito que está, para ele é suficiente, para ele funciona dessa forma bem. Então, ele não vai querer registrar, ele não vai querer ser considerado empresário aí pela lei. Então, ele vai ter essa possibilidade. O produtor rural, tanto faz, né? Ele vai poder ser pessoa física ou pessoa jurídica. Pessoal, então vistos aí essas 4 observações decorrentes da definição do direito empresarial, vamos fechar esse bloco e dar início ao bloco seguinte. Aguardo vocês.